Aproxima-se a quadra festiva e, naturalmente, por esta altura, a polícia não lança as mãos a medir para salvaguardar vidas humanas nas principais vias nacionais. A Brigada Especial de Trânsito está a lançar uma operação de fiscalização do trânsito na Estrada Nacional número 100, cujo resultado você vê já a seguir. Nós vamos operar sobre os veículos de transporte público, né? Estamos a falar dos autocarros. Barra do Kwanza, Estrada Nacional número 100. O apito da Brigada Especial de Trânsito soa por estas paragens para impedir que mais acidentes aconteçam. Vamos aferir aqui também a documentação dos veículos, a documentação dos condutores, se eles têm a carta atribuída a serviço público. Vamos verificar a mercadoria, se está a ser transportada em locais apropriados, estamos a falar nas porta-bagagens, se não estão a ser misturadas com os passageiros. É no mês de dezembro onde registra-se maior fluxo de viajantes e é também neste troço onde a maior parte da população de Luanda segue para visitar outras províncias do país. E para a Brigada Especial de Trânsito, ninguém deve fazer-se à estrada sem as mínimas condições de segurança. Ver um leque de segurança, um leque de itens que definem a segurança da transportação das pessoas de uma província para outra. Cinco automobilistas são interpelados ao verificar a viatura uma situação comum e perigosa. O transporte de mercadorias em lugares somente destinados a passageiros. Um perigo, principalmente para quem viaja. A maior parte dos veículos que saem de Luanda, não é? Que tem a carreira interprovincial, a tendência é os condutores misturarem a mercadoria com os passageiros. Também verificamos que existe criança a ser transportada de forma inadequada. Existe criança a ser transportada de forma inadequada. O veículo está equipado com cinturão de segurança. As pessoas que levam as crianças estão alocados o cinto de segurança e as crianças estão de forma desprotegida. Nós achamos que esse transporte é muito perigoso. Vamos mandar o condutor criar condições que é para alocar bem esta mercadoria e, em função de transportar as crianças conforme está a ser transportada e a mercadoria na maneira que veio, na porta, porque sabemos nós que a mercadoria na porta impede a saída rápida dos passageiros em caso de emergência. Vamos ter que passar uma multa ao condutor. Este condutor, para além de transportar mercadorias em lugares destinados a passageiros, ele também comete por excesso de lotação. Nós estamos a tirar essa mercadoria porque está misturada com os passageiros, certo, né? Vamos criar condições para que os passageiros vão comodamente. Isto na porta vai fazer com que, se ocorrer alguma situação, os passageiros não conseguem sair com emergência. Por isso vamos criar condições para ver se conseguimos alocar esta mercadoria também. Estamos a ver aqui, parece que tem pratos de vidro, desculpa, com licença. Isto é um perigo muito grande, os pratos, certo? Se houver uma travagem brusca, esses pratos, ou um acidente que ocorrer, esses pratos é que vai vos ferir gravemente. Porque esse prato é um material cortante, certo? Por essa razão não poderão colocar isto novamente aí. E até o material que vocês podem colocar em números e colocar no porta-bagagens, por exemplo, ou num outro veículo embaixo, certo? Depois tem facas, tem materiais cortantes, não, de maneira nenhuma, tá bem? Só vão sair daqui depois de colocarem devidamente. Senhor, vamos acompanhar onde é que o senhor vai colocar isso. O senhor não sabe que aqui é o lugar de passageiro? E por que essa mercadoria está aqui juntamente com os passageiros? Nossos carros não tem muita bagagem, não tem pouca bagagem. Dá uns passageiros que a gente levamos pastas. Então não dá para ocupar. Mas o senhor
O senhor tem que selecionar. Yeah. Tem que dizer não. Nós, o veículo, como não tem um porta-bagagens muito extensa, por favor, devem apanhar outro veículo, porque este só vai pessoas que têm. E por outro lado, o senhor está a andar, sabes que uma criança também é um passageiro, não é? Sabe? Na lotação não diz que 20 lugares ou 25 lugares e 3 crianças, não. Diz que 24 lugares. Significa dizer, quando estiver a andar com crianças, as crianças também contam como passageiro, certo? A senhora colocou o cinto, e a criança como é que é? A criança como é que é? E as crianças têm que ser levadas de forma adequada. O senhor vai procurar lugar para colocar esta mercadoria. O senhor não vai prosseguir isso assim. Senhor Santos, não averigou a carta de condução por quê? Eu estava a apresentar a verdade. Eu já fui lá várias vezes. Se apareceu uma carta verbal neste ano do ano passado. Sim. Não estão a averbar. O senhor vai lá constantemente. O senhor não sabe que esses veículos de transporte público devem averbar a carta de condução? Sabe, né? Como é que está a transportar os passageiros aí no veículo? Por razão de não regulamento da carta. Várias vezes, do ano passado que eu vou lá, disseram que não estava sendo a carta. E se apareceu uma carta verbal do ano passado, deste ano, é claro que faz. Então, não é de que o senhor aprende a ver se tem uma carta verbal, não deveria ter um jogo de direito. Esse é falta de interesse. O interesse é um momento. Vamos agora partir para os argumentos. Inspetor Hugo Ediberto, perito em matéria de viação e trânsito, enfim, como é que avalia? Estamos a viver a semana de entrada para o Natal e sabemos que é uma altura em que a espiritualidade das pessoas conduz naturalmente para maior tranquilidade. A expectativa da polícia é que, de facto, as estradas sejam um centro de paz, o que não se coaduna muito com os resultados que nós vamos vendo desde os últimos anos. Como é que a polícia se está a preparar para salvaguardar a segurança, principalmente nas vias nacionais? Na verdade, a polícia, enquanto gestor do sistema de segurança pública, já anda preparado. Entretanto, existem fases que, devido à complexidade, neste caso a quadra festiva é uma delas, ela tende a adotar medidas operacionais que possam corresponder às expectativas do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista da segurança rodoviária, tendo em conta que nesta fase há uma tendência ao aumento da criminalidade e também da sinistralidade rodoviária. Ora, e é por certo a fase em que os órgãos de segurança entram de prevenção. E a polícia não está fora, daí é que poderemos ver uma presença ostensiva da Polícia Nacional, quer seja nas estradas, quer seja dentro de outros campos de atuação pelos quais nos desenvolvemos. Vai ser assim pelo país inteiro? Pelo país inteiro. A Estrada Nacional número 100, através da Barra do Kwanza, é muito intensa a presença de veículos automóveis, é a principal porta de saída. Exatamente. Sem das outras saídas, mas na Barra do Kwanza o trânsito é muito mais intenso. Exatamente, e nós conhecemos a Estrada Nacional número 100 como um ponto estratégico de ligação ao restante país, porque ela pode nos ligar tanto ao norte quanto ao centro e sul. E daí é que esta estrada em particular merece sempre uma atenção da Brigada Especial de Trânsito. E há uma nota a dar aos transportadores de passageiros, é que nesta fase todo cuidado é pouco, porque nós dominamos que os acidentes relevantes ocorrem principalmente nesta estrada devido aos troços que apresentam degradações, devido aos troços que têm desníveis em termos da própria geografia. E daí é que todos aqueles que operam nesta via e noutras vias devem fazê-lo com a devida precaução. Mas há uma situação que me chamou particular atenção, a situação das crianças num veículo automóvel de passageiros pesado. Um bebê terá que contar naturalmente como um passageiro, o que acaba por levantar
digamos assim, problemas económicos para o dono do veículo automóvel que, enfim, não considera aquele lugar que o bebê vai ocupar, podia ser ocupado por outra pessoa e o bebê devia ir ao colo da mãe ou do tutor, enfim, como é que este apelo deve ser feito às pessoas e há manifestos que devem ser feitos que não se fazem? As medidas de transporte de crianças, quer seja em transportes públicos de passageiros, quer sejam nos particulares, estão devidamente estabelecidas pelo Código de Estrada. Logo, os transportadores coletivos, as empresas, as organizações ou todos aqueles que entendam transportar crianças devem observar essas medidas. Quando tenham menos de 7 anos, elas devem ser transportadas no sistema de retenção, quer seja pelas... O sistema de retenção pode ser a cadeirinha, como pode ser aquele outro sistema de elevação que dá mais altura à criança. E é lógico que a multa foi bem aplicada. Nessa perspectiva? Nessa perspectiva foi muito bem aplicada muito bem. E é importante que seja observado este pressuposto. Muito bem. Doutor Bilingo, conseguiu distinguir, conseguiu decifrar aí algumas infrações? Qual é a sua avaliação? Muito rápida, muito sumária. Vimos na imagem que o condutor excedeu claramente o número de passageiros legalmente estipulado para o veículo em que se fazia seguir e desde já, só por isso, tendo em conta, né, sem relevarmos, aliás, as outras condições que foram apresentadas aqui pelo inspetor, a lotação exagerada do veículo consubstancia desde já uma conduta penalmente relevante na medida em que contraria disposições tipificadas, perpetradas no Código de Estrada, se assim quisermos dizer, e são passíveis de consequências jurídicas negativas, como a que foi aplicada, não sabendo bem no momento qual foi a medida que lhe foi aplicada, mas o facto de ter sido multado foi bem aplicado, sim, foi bem aplicado. Por quê? Porque foi um comportamento, creio que seja negligente pelos argumentos apresentados pelo condutor, pelo automobilista, mas que não iliba de qualquer responsabilidade penal. Sim. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria, sua avaliação. É Natal, estamos a chegar, estamos às portas do Natal, por assim dizer, e nós vemos que, de facto, as famílias querem se deslocar de uma província para outra, levam tudo, levam pratos, levam facas, enfim, vimos aquela situação na imagem, mas como é que, de facto, as famílias se devem precaver para uma viagem segura nas nossas estradas? E aumenta a azáfama, não é? Aumenta o espírito festivo nas pessoas e vamos tendo cada vez mais cidadãos com uma propensão muito grande para participar de festas. E o que é normal, que as pessoas festejem, mas que o façam em segurança. E como devem fazê-lo? Evitar determinados comportamentos como os que assistimos na imagem. Porquanto é preciso começarmos a perceber que, vejamos nos aviões, as crianças nos aviões ocupam um assento. Nos autocarros têm de ocupar. Esse problema econômico que evocou, que pode causar ao dono do veículo ou ao motorista, nós temos de começar a velar por bens mais importantes do que um lugar no autocarro, não é? Pode-se pagar 50%, por exemplo, do valor, como se faz no avião, a criança paga relativamente menos que o adulto, mas tem que ocupar um assento para que a segurança dessa criança e do próprio adulto também, que nesse caso o leva ao colo, seja preservada, não é? Agora, é necessário que as famílias vão percebendo que uma atitude mal tomada, um ato mal pensado, pode significar o fim da vida no próprio Natal. E daí? Muito não bem. é? São as consequências depois tristes, dramáticas que ficam para as famílias e de uma maneira geral para o país.